Vamos conversar ao vivo com Beto Vasques, analista político, professor de comunicação política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor de Relações Institucionais do Instituto Democracia em Cheque. Seja bem-vindo, Beto Vasques. Boa tarde. Beto, qual o balanço que você faz dos depoimentos que foram prestados até agora, do que já foi passado para a imprensa, para a opinião pública em relação à apuração que está sendo feita já no tribunal, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em relação a essa possível trama golpista, né? Lembrando aqui que a gente coloca sempre na condicional, possível, suposta, enquanto não há uma conclusão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Mosqueira, eu acho que o desafio da investigação é dizer para a gente se esse suposta continua, sai ou permanece. Eu acho que a gente viu de forma no depoimento de hoje algo muito interessante desse diretor de operações da Polícia Federal, algo muito parecido com o que aconteceu semana passada, por exemplo, com o depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, que era o chefe das Forças Aéreas Brasileiras, da FAB. Em que sentido? São provas, né? São testemunhos, e a gente sempre diz, né, que as pessoas, quando testemunham, são justamente para tampar os buracos da possível investigação, porque quando alguém comete algo, ou supostamente alguém comete um delito, tenta esconder o seu rastro. Então, o processo é justamente para tentar encontrar provas que possam corroborar ou não a tese do delito. No caso do golpe de Estado, foram utilizados, por um lado, o que a gente chama indícios de materialidade, ou seja, as falas que os próprios investigados geraram contra si mesmos, falas, documentos, então o que os investigados falaram no escurinho do WhatsApp, documentos que foram encontrados como a minuta do golpe, junto com eles nos seus escritórios. Então esse é um tipo de indício muito evidente, que é quando o próprio indiciado, investigado, gera provas contra si mesmo e se coloca na cena do crime. E aí o processo, agora nessa fase do processo, quando a gente escuta as testemunhas, o objetivo é que as testemunhas possam terminar de tampar os buracos que faltariam. Então veja que interessante no depoimento de hoje, por que eu comparo com o do Batista Júnior? Porque assim, o depoimento do Batista Júnior na semana passada, volto a dizer, né, que era o brigadeiro comandante da FAB, ele reconhece que tinha a minuta de golpe, que tinha sido discutida uma minuta de golpe, e confirma para a gente que havia tido um estudo das Forças Armadas que não encontraram nenhum problema, zero problema na urna eletrônica, diziam que as urnas eletrônicas não tinham fraude, mas que esse parecer, que de fato à época foi para o ar, depois desapareceu e foi substituído alguns dias depois por um parecer do Ministério da Defesa, dizendo que não podia dizer nem que sim nem que não, se haveria fraudes. Então, quando o brigadeiro fala isso, ele está corroborando o que também a gente tinha visto nas mensagens de WhatsApp, que era, por exemplo, no WhatsApp do Mauro Cid, lamentando que eles tinham feito de tudo para encontrar uma fragilidade da urna eletrônica e não tinham encontrado nenhum problema. As Forças Armadas entraram, a ONG Voto Legal, cujo presidente está indiciado também e que é um engenheiro do ITA, não encontrou nada. Até o hacker de Araraquara, eles pediram ajuda e não encontraram. Para nós, cidadãos, é uma grata surpresa, porque alguém que queria, de toda maneira, mostrar que tinha desconfiança, usando as instituições do Estado, não conseguiu encontrar. Isso, para a gente, cidadão, traz uma tranquilidade de que realmente as urnas são seguras. Pois bem, hoje a gente viu a mesma coisa com o diretor da Polícia Federal Rodoviária, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Ele diz, olha que coisa interessante, que eu realmente fiz blitz a pedido do Anderson Torres. Essas blitz, inclusive no dia das eleições, o Anderson Torres pediu todo o expediente na rua, toda a equipe na rua, algo inusual. E ele reconhece que nos dias anteriores, o Anderson Torres tinha pedido nas semanas anteriores que se fizessem blitz por conta de uma possível paranoia do Anderson Torres de que ônibus com eleitores e dinheiro estariam saindo do Sudeste, do Centro-Oeste, para ir
ao Nordeste para tentar fraudar o processo eleitoral. E não encontraram nada. Então, de novo, uma tranquilidade para nós cidadãos de que essa desconfiança de que poderia ter eleitor sendo deslocado para mudar o resultado eleitoral não existiu. Porém, ele tenta passar um pano para o Anderson Torres, dizendo não, mas ele no dia da eleição ele pediu para a gente pôr o efetivo máximo na rua e fazer as blitz, mas não era com viés político. Claro, se ele assumisse isso, ele ia se incriminar também. Mas essa parte ele não precisava corroborar, porque a gente tem as mensagens do WhatsApp e tem o depoimento do Mauro Cid. O importante é que ele confirma que o Torres tinha uma paranoia que não se confirmou, que ele exigiu o efetivo máximo na rua no dia das eleições e que eles não encontraram nada que pudesse dar um mínimo indício de que havia algum tipo de deslocamento de eleitor para fraudar o resultado. A mesma coisa com a urna eletrônica semana passada. Boas notícias para a democracia brasileira, para a rigidez do sistema eleitoral, em uma situação muito ruim para os que estão sendo investigados, que começam a ter que politizar o processo, como a gente viu com a fala do Aldo Rebelo. Essa semana a gente vai ter o Tarcísio de Freitas na sexta-feira, mas eles têm que politizar ou ficar numa questão mais de processo penal. A cadeia de custódia das provas não foi respeitada, então não vale tal prova, o depoimento do Cid não pode valer, porque quando entra na materialidade do tema, o que esses depoimentos dessa semana das testemunhas está deixando claro é que esse suposto da sua pergunta cada vez mais desaparece, cada vez vai ficando mais evidente, pelo que a gente viu também ao longo do tempo, é que esses supostos golpistas cada dia mais têm pinta literalmente de golpistas e que por isso deveriam responder pelos crimes que estão sendo investigados. Mas vamos aguardar o final do julgamento. Beto, falando sobre a classe política, parlamentares, integrantes do governo, integrantes da gestão Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e transpondo essa discussão para as massas, para a população em geral, para as famílias, para os círculos de amizade e por aí vai. Como você percebe que está essa discussão? Ela continua polarizada de modo que quem acredita que houve golpe, todos esses indivíduos estão envolvidos, tem essa visão, essa opinião já cristalizada e que não pode mudar, assim como quem pensa o contrário, não houve golpe, esses indivíduos não estão envolvidos, essa é a minha opinião e ninguém muda. Nenhum dos lados relativiza. Sim, é uma excelente pergunta, Mosquera. A gente pode dizer que, evidentemente, tem frações dos dois lados que pode chover canivete que vai continuar defendendo a sua posição. Mas a gente tem um percentual importante da população que está aguardando o processo penal terminar. Né? Uma parte do eleitorado que, inclusive, ficou muito traumatizado do processo da Lava Jato, porque viram que havia um problema no país, tomaram o processo voraz. Então, quando nós fazemos pesquisas de opinião, o que os eleitores têm dito para a gente ao longo dos últimos anos é que quando se trata de questão jurídica, uma questão penal, tem que se aguardar o devido processo legal, né, até a última instância, até os embargos infringentes, ou seja, até transitado em julgado, que a gente diz. Ou seja, enquanto não houver uma sentença que já não possa mais ser questionada, aí o eleitor, e uma parte expressiva dele, aceita a sentença. Então, me parece que sim, tem partes do eleitorado que estão numa posição e outra, mas tem um percentual importante que vai ser o fiel da balança, que está aguardando o processo ser encerrado. Então, se o processo liberar alguns dos acusados, a opinião pública vai estar de acordo, a maior opinião pública. Porém, se eles forem condenados, tiverem, né, o direito ao devido processo legal, como estão tendo, poder recorrer os últimos dos embargos, se essas pessoas forem condenadas, a tendência é que a gente expressiva da população favorável a que os golpistas que sejam assim considerados, sejam considerados criminosos e paguem pelos seus erros. Então, há uma opinião pública que vai decidir para que lado vai se interpretar isso e romper um pouco essa lógica polarizada a partir do momento que as pessoas perceberem ao longo do processo que quem tinha que se defender eventualmente não conseguiu ou conseguiu se defender do que estava sendo acusado. A população está muito receosa e esperando. Mas a gente viu em pesquisas de opinião recentes que esses números assim o são.
já existe mais de 50%, 51% da opinião pública que acredita que sim, os envolvidos tiveram participação. E tem de 15% a 18% que querem esperar o resultado. Ou seja, é possível que a gente tenha mais de 60%, quase 2/3 do eleitorado que possa estar de acordo com o resultado final do julgamento. Então, por isso que é importante que esse processo se dê dentro do processo legal, como eu acho que vem ocorrendo, e que a população brasileira possa escutar, né, as defesas, as testemunhas, os juízes, para a gente poder fazer o juízo de valor e, a partir da sentença definitória, poder fazer essa avaliação. Eu acredito que esse é o processo de maturidade democrática para a sociedade importante e que a gente caminha nesse sentido. Embora tenha muito ruído no processo, é natural, é um processo jurídico, mas que está permeado em si mesmo pela política, porque, afinal de contas, estamos falando de um golpe de Estado, mas eu acho que, uma vez a sentença declarada, e não à toa aqueles que estão sendo condenados tentam desacreditar o juiz, tentam desacreditar o tribunal, porque é o que lhes parece que restou como uma forma antecipada de dizer: se eu perder não vale. Algo semelhante com que esses mesmos fazem com o processo eleitoral. Me parece que os supostos golpistas estão repetindo, do ponto de vista do julgamento, a tática que tiveram. Ou seja, a gente questiona o aparato técnico, a urna eletrônica, diz que ela não funciona, embora eles nos escurinhos do Zap reconhecessem que funcionava. Eles questionaram o árbitro da partida, no caso, os ministros do TSE, e estimularam a que a sua base fizesse uma insurgência violenta, que deram, né, nas invasões do 8 de janeiro. Parece que agora se repete a mesma coisa. Eles dizem que o devido processo legal não está funcionando, que a delação do Cid não vale, que as testemunhas estão sendo coagidas. Depois eles dizem que o tribunal não é o tribunal justo, que teria que ser na primeira instância, não poderia ser no Supremo Tribunal Federal, muito menos na primeira Câmara, como questionaram o TSE no processo eleitoral. Parece que eles preparam a tal da narrativa para, caso sejam condenados, estimular uma insurgência violenta contra a aceitação dos resultados. E, nesse sentido, o filho do presidente parece que conspira internacionalmente para que esse relato ganhe amplidão internacional. Sobre esses questionamentos em torno da legitimidade ou não do Supremo Tribunal Federal, se seria a instância competente, se as tomadas de depoimentos, as coletas de depoimentos estão sendo conduzidas de forma justa, com a paridade de armas, né, que é o que se prega sempre em qualquer ação, principalmente ação penal. Isso, na sua avaliação, tudo isso está sendo respeitado, os direitos dos réus estão sendo respeitados, não há se questionar sobre possíveis falhas na condução da investigação, da denúncia, da aceitação da denúncia e ali dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal, levando em conta questionamentos que são feitos pelas defesas dos réus, de que não estão tendo acesso à totalidade das provas colhidas, dos autos e por aí vai. Perfeito, a pergunta é muito importante. Primeiro, a gente tem a fase de investigação da Polícia Federal, né? Depois, a Procuradoria-Geral da República apresenta uma denúncia e agora o Supremo julga. O trabalho da Polícia Federal e da Procuradoria, eu acho que foi exemplar. A gente viu na Lava Jato uma espetacularização, era o japonês da Federal, era condução coercitiva, era espionagem de escritórios de advocacia, coisas muito ruins, né, Mosqueira? Coisas que a gente não gostaria nem para a gente, nem para o inimigo, para ninguém. São coisas que superam o devido processo legal, o juiz orientando o procurador a indicar tal testemunha, tirar outra, ou seja, uma série de arbitrariedades completamente fora da Constituição, fora do que deveria esperar de um devido processo legal. Acho que nesse processo a Polícia Federal e a gente que questionou tanto esses abusos, arbítrios, porque, poxa, todos nós ficamos escandalizados com as denúncias de corrupção da Lava Jato. E quando a gente vê que grande parte disso se perde porque os atores institucionais não atuaram dentro da forma legal, é muito triste. Então, acho que dessa vez, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República se comportaram de forma exemplar. A gente não viu ninguém sendo preso com algemas, vejam vocês, né? Quer dizer, mais de
1.000 pessoas foram presas e indiciadas ao longo desse processo, a gente não viu ninguém sair algemado, não viu um helicóptero, não viu um japonês da Federal, volto a dizer, não viu um procurador subindo, né, em caixote fazendo discurso para televisão, escrevendo artigo de opinião. A gente viu instituições muito sérias, sóbrias e rigorosas. Tanto que a cadeia de custódia das provas, elas seguiram o rito perfeito. O caso da delação do Mauro Cid, eu acho que é exemplar. Né? Disseram, não, ele deu né, o depoimento dele sobre tortura. Eu falei, olha, é a primeira vez na vida que eu vejo alguém sendo torturado com o advogado do lado. Né? O Mauro Cid, ao longo de todos os depoimentos, tinha 1 ou 2 advogados do lado, que estavam ali, a gente vê nas imagens, olhando o celular, tranquilão. Então, obviamente, não se pode dizer que o Mauro Cid foi coagido. Ele falou as coisas que, volto a dizer, foram corroboradas pelas provas. Né? Quase uma inversão. O depoimento do Mauro Cid comprovou que as provas foram encontradas, o que foi encontrado com provas e o que eram de autoria. Os atores que estão sendo investigados, por exemplo, as críticas que o Bolsonaro fez à urna eletrônica desde maio de 2021, ele fez publicamente. No 7 de setembro ele falou que não ia respeitar o Supremo, ele fez a reunião com os embaixadores questionando a rigidez da urna sem apresentar nenhum suporte. O que o Mauro Cid vem a mostrar é o que a gente já conhecia publicamente e o que foi encontrado na minuta do golpe, nas conversas de WhatsApp entre os investigados. Então, houve um devido processo legal respeitado e por isso que nenhuma prova eles conseguiram questionar nenhuma prova até agora, porque a cadeia de custódia das provas foi respeitada. Ninguém pegou nada de ninguém de qualquer jeito. Sempre tinha uma decisão de um juiz autorizando a Polícia Federal a fazer a incautação de algum material, de algum equipamento. E isso tudo foi feito com muita discrição, sem, né, pirotecnia. Então, acho que foi um trabalho muito bem feito. Julgamento. Acho que no julgamento tem sido respeitado também, sim, os direitos. Pode haver algum excesso? A gente questiona. Por exemplo, essa semana a gente viu o Aldo Rebelo indo testemunhar e reclamando que ele foi censurado. Eu sugiro ao SBT News colocar um estagiário na vara da Barra Funda aqui em São Paulo durante um mês para acompanhar né, como são feitos os julgamentos penais. Ver se alguém se atreve a falar com o juiz instrutor como o Aldo Rebelo falou. Teria voz de prisão imediata. O Aldo Rebelo exorbitou muito o seu papel de testemunha, porque é um ator político, é um político com uma trajetória de 40 anos, mas atuou completamente fora do padrão, não é de uma forma correta. Agora, a intenção é fazer um barulho para parecer que o ministro Moraes está se excedendo. Se tem alguma... Né, se o ministro Moraes se excedeu em algum ponto, acho que tem que ser questionado. As defesas têm que questionar. Agora, eles estão sendo julgados por um tribunal de 5 juízes. Qual cidadão brasileiro tem direito a ser julgado por 5 juízes, né, num primeiro julgamento? Acho que isso é um privilégio. O próprio ministro Luiz Fux questionou eventualmente as penas dadas a alguns dos condenados. Eu não vi o ministro Luiz Fux questionar a cadeia de custódia, os procedimentos, ele questionou a pena dada, a dosimetria. Mas ele mesmo que questionou a dosimetria, que tem sido saudado pelos bolsonaristas nas redes sociais, o ministro Luiz Fux não questionou o devido processo legal que está sendo levado a cabo. Então, me parece que, obviamente, se jus esperneandes, que a gente diz, é natural que a defesa tente fazer, né, para conseguir gerar narrativa para as redes, mas o processo legal ele é baseado em fatos e dados, e a realidade parece ser implacável para aqueles que estão sendo julgados. Essa é a verdade. Beto Vasques, analista político, professor de comunicação política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, diretor de Relações Institucionais do Instituto Democracia em Cheque. Agradeço demais pela participação aqui, Beto. Até a próxima, uma ótima tarde. Mosqueira, eu que agradeço, até a próxima. E, se me permite, deixar aqui a minha solidariedade à ministra Marina Silva, que foi algo que covarde hoje no Congresso. As posições políticas valem tudo. Formas, né, que 3 homens atuem dizendo para ela que ela tem que saber o lugar dela. No século XXI, a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa.